E aí galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de química, um exercício aí de nível médio de vestibular da Univale de Santa Catarina, que é a Universidade do Vale do Itajaí. É um exercício bem legal aí para se fazer quem está estudando a matéria de transformações que ocorrem dos estados físicos da água, tá bom? Esse exercício fala justamente sobre isso. Resfriando-se progressivamente água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, a temperatura. Bom, então vamos lá. A gente está falando aí sobre água destilada. O que é água destilada? Água destilada é uma água pura, seria uma água que não tem aí sais dissolvidos nela, tá? Até apresenta pouquíssimos sais, né? Não é a mesma coisa do que uma água deionizada, mas é uma água aí que a gente vai considerar como sendo uma água pura, tá? Então, a água destilada é uma água pura. E a gente quer saber o que vai acontecer com a temperatura dessa água na medida em que a gente for, a gente foi baixando a gente foi fazendo a passagem, na verdade, né, do estado líquido para o estado sólido, né? A gente tinha água líquida e passou e está passando para o estado sólido. O que vai acontecer com a temperatura quando começar essa passagem? Tem que observar isso, quando começar, então já começou a haver a passagem do estado líquido para o estado sólido. E o que ocorre com a temperatura? Bom, a temperatura permanecerá constante enquanto houver líquido presente? Bom, já de primeira eles mandaram aí a alternativa que é a alternativa certa, né? A água, o que vai ocorrer quando você está fazendo uma passagem de um estado para o outro? Quando está ocorrendo essa passagem do estado líquido para o estado sólido, que seria aí, a gente tem água, vou colocar assim, água líquida, né? Vou colocar num recipientezinho, ela está passando para um estado sólido, que seria, por exemplo, cubinho de gelo, tá? O que vai ocorrer? A água ela vai ficar a temperatura constante. A temperatura que a gente diria quando a gente tem uma pressão a nível do mar seria a temperatura de 0 graus Celsius, certo? Essa temperatura ela não vai variar. Ela só vai variar quando toda a água ela se transformar em gelo. Quando toda a água passar para o estado sólido, então aí sim a temperatura vai começar a variar e você tem gelos com temperaturas menores do que 0 graus. Mas a água, uma pressão normal, né, uma pressão a nível do mar, ela não vai ter temperaturas menores do que 0 graus Celsius, tá bom? Então, essa primeira já está correta. Permanecerá constante enquanto houver líquido presente. Porque quando a gente tiver só gelo, aí a gente pode fazer com que o gelo ele vá formando aí ele vá adquirindo uma forma mais estável, né? Um cristal mais perfeito, né? Porque ele vai se transformando em tipos de cristais e você vai ter aí o gelo abaixando a temperatura cada vez mais, tá bom? Então, a letra A é a alternativa correta. Mas é sempre bom a gente ver por que não são as outras alternativas, né? Muitas vezes ajuda mais a gente a aprender a matéria entendendo por que não é outra coisa. Vai que você pensou aí que seria a letra B, C, D ou E. Então vamos tirar a dúvida aí por que não são as outras alternativas. Olha só, quando começar essa passagem do estado líquido para o estado sólido, a temperatura permanecerá constante, é o que diz a letra B, até aí tudo bem, tá certo? Sendo igual ao ponto de condensação da substância. Bom, o que é ponto de condensação? É a passagem que a gente tem do estado gasoso para o estado líquido. A temperatura que a gente tem no ponto de condensação, ela é de 100 graus Celsius. Já no ponto que a gente está trabalhando aqui, que seria de solidificação, né, que está passando do líquido pro sólido, é de 0 graus. Olha só, então a gente tem aqui líquido, certo? Água líquida, a gente tem gás e a gente tem água no estado sólido, que seria o gelo, né? Tá, passando aqui do líquido para o sólido é em 0 graus Celsius. Isso a gente está chamando de solidificação, é o que está acontecendo aqui, tá? Vou escrever aqui, solidificação. Solidificação.
Solidificação. Beleza. Solidificação a 0 graus Celsius. A passagem do estado gasoso para o estado líquido ocorre ali a 100 graus Celsius. Isso a gente chama de condensação, tá bom? Que é o que está afirmando ali a nossa letra B. Condensação. Bom, 100 graus Celsius é diferente de 0 graus Celsius, certo? Então, o ponto de condensação é diferente do ponto de solidificação. Logo, por essa segunda afirmativa que a letra B fez aqui, sendo igual ao ponto de condensação, está incorreta. Então, por isso é falsa a letra B. Tá bom? Letra C. Diminuirá gradativamente. Bom, aí que está um negócio. Quando você vai fazer a passagem da água para o gelo, você tem que diminuir a temperatura. Sim. Mas quando você começou a fazer essa transformação, olha só, a água, por exemplo, você tem água a 20 graus Celsius? Tem. Mas a 20 graus Celsius, por exemplo, você tem gelo? Não. Se você quiser transformar a água em gelo, você vai diminuir essa temperatura da água. Até aí tudo bem. Você vai diminuindo, até que você chega a 0 graus Celsius. Quando você atinge 0 graus Celsius, a água começa a se transformar em gelo, começa a solidificar, certo? Aí, a temperatura não vai diminuir mais. E aqui o exercício está falando, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido. O que vai acontecer com a temperatura? Nesse caso aqui, quando começar, ou seja, já começou essa transformação do líquido para o sólido. Então, a temperatura, quando começar, vai permanecer em 0 graus Celsius até que todo o líquido se transforme em gelo. Claro que você precisava de uma diminuição da temperatura gradativa, ou que fosse rápida, né, para chegar até o gelo, mas quando você começa essa passagem, então a temperatura vai permanecer constante. E por isso a letra C é falsa, tá bom? A temperatura vai permanecer constante durante essa passagem do estado líquido para o estado sólido. A letra D. Permanecerá constante. Até aí tudo bem, a temperatura permanecerá constante, tá certo. Mesmo depois de todo o líquido desaparecer. Aí não. Porque quando todo o líquido desaparecer, o gelo ele vai poder começar a se organizar mais. Ele vai poder começar a diminuir mais a temperatura. O gelo vocês podem encontrar com temperaturas menores do que 0 graus Celsius. Menos 2, menos 5, menos 10, menos 15. Vocês podem ver gelos a temperaturas menores do que 0 graus Celsius. Eu vou colocar aqui menos 5 graus Celsius. Porque isso daqui é possível, tá? Para o gelo. Para a água nas temperaturas de pressão normal, né? As pressões no nível do mar, a gente não vai encontrar, tá bom? Então, beleza, permanecerá constante, estava correto, só que depois que o líquido desaparecer, não. Se a gente continuar diminuindo a temperatura pode aí estar menor do que 0 graus, tá? Não vai permanecer constante depois da água desaparecer por completo, tá bom? Então, letra E, aumentará gradativamente, completamente errada, falso. Por quê? Bom, se você está passando a água do estado líquido para o estado sólido, você tem que estar diminuindo a temperatura, certo? Não acontece solidificação com você aumentando a temperatura, beleza? A não ser que você estivesse aumentando só um pouquinho a temperatura e mexendo muito com a pressão, fazendo com que a pressão diminuísse muito, e aí você conseguiria passar do estado líquido para o estado sólido, aumentando um pouquinho a temperatura. Não é o caso desse exercício, tá? Não é isso que fala aqui. É porque a gente também pode fazer passagens de um estado para o outro mexendo com a pressão. Não precisa ser apenas com a temperatura, que é o mais comum. Mas esse exercício não cita a pressão, não fala em mudança de pressão em momento algum, então a gente só está considerando a temperatura. O que é que vai acontecer com a temperatura? Aumentar gradativamente? Errado. E por que errado? Porque para passar do estado líquido para o estado sólido, você precisa diminuir a temperatura para que haja uma maior organização, né, no estado sólido. E aí você consiga fazer aí essa passagem, tudo bem? Essa mudança de estados. Então a letra E também está incoerente. A letra A, que foi ali a primeira que a gente já leu, já discutimos aí, era a alternativa correta. Então é isso daí, pessoal.
Esse foi mais uma resolução de exercício, né, de vestibulares. Caso você tenha gostado desse vídeo, dê um like no vídeo para ajudar na recomendação, divulgue em suas redes sociais e inscreva-se no canal para que você possa receber mais videoaulas e mais resoluções de exercício, assim como essa daqui, beleza? É isso daí, um forte abraço e até a próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.